Amém? Então, quando vier a luta, a adversidade, a provação, não fica chorando não. Fala, Senhor, me dá a condição de passar por ela. Me ajuda a amadurecer, Jesus. Me ajuda a crescer, Jesus. Crescer dói, irmão. Dói no físico e dói na alma. Aleluia. Que bom crescer, gente. Porque quando os meninos não crescem, é um problema. É um problema. Hoje, a tia da minha esposa colocou um negócio lá para a gente ver, no grupo da família. O pai e a mãe saíram para uma festa. Você viu isso? Não viu não, né? Ainda bem que você não viu, você vai rir agora. Hã? O pai e a mãe saíram para uma festa, 7 horas da manhã, foram dançar o dia inteiro. E deixou os 3 filhos em casa. 5 horas da tarde, os filhos chamaram a polícia. Porque os pais saíram, não deixou comida. Eles não sabiam pegar água na geladeira. Aí o cara falou, o pior de tudo, o policial gravou o vídeo falando. Um filho tem 28 anos, o outro tem 36. Vocês estão rindo? Pois é. Mas qual é o tipo de filho que você está criando? Uma geração dependente? Falei que vocês iam rir? Eu estava conversando com um menino de 12 anos hoje. Presta atenção aqui. E eu falei para ele assim: você precisa honrar a tua mãe. Ajuda a tua mãe a arrumar a casa, lavar banheiro. Porque quando você for um homem e tiver uma esposa, você vai ajudar a tua esposa a cuidar da tua casa. Porque a casa não é dela, a casa é sua. É sua também. Porque o homem gosta de falar, eu sou cabeça. Vai ver, é cabeçudo. Não é cabeça. O homem que é cabeça, ele anda junto com a esposa e eles trabalham junto em tudo. Constrói junto. Mas aí nós temos que sair de nós mesmos. Entenda isso, irmãos. Nós vivemos tempos onde a sociedade começa a determinar que, não, a mulher que tem que mandar em casa. Ou o homem que tem que oprimir a mulher. Não, não é nada disso. A Bíblia não fala nada sobre isso. Quando nós começamos a viver pelo que a sociedade está dizendo, a nossa família vai se corrompendo. Por isso eu abri nesse texto, onde diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Deus, Ele é Senhor de toda sabedoria e ciência. Quando Ele fez a mim e a você, Ele planejou algo para mim e para você viver. E eu só vou ser pleno quando eu estou nele, com Ele. Quando eu deixo Ele me ensinar como homem. Mas quando eu não deixo Ele me ensinar, e eu decidir, eu quero fazer da minha forma, do meu jeito, o plano que era para acontecer de repente 1 ano, vai demorar 10. Porque eu quero ouvir a minha ciência, não a ciência de Deus. Irmãos, hoje nós temos na igreja aconselhamento de namorados, aconselhamento de noivos, temos curso de casais, curso de finanças. Quando eu casei não tinha nada disso, irmão. Sabe onde foi que eu aprendi? No joelho, lendo a palavra do Senhor e falando, eu tenho que cuidar da minha casa. Não sendo um homem que chega e pega tudo e fala assim, ó, aqui mulher, toma aí, se vira. Não, não é isso não, irmão. Vem cá, filha, vamos resolver tudo aqui. É tudo nosso. Porque Deus confiou a nós. Deus me confiou uma casa, a minha e minha esposa. Para dentro dessa casa a gente construir um lar. O lar não tem a ver com a parede, tem a ver com o relacionamento. E dentro desse lar, o que eu estou gerando? E quando eu vou para a profundidade das riquezas, eu falo, Senhor, o que o Senhor tem para fazer? Aí você vai ver uma curiosidade. Eu acho umas coisas lindas de Deus. Quando Deus vai tirar o povo dele do Egito, Moisés transforma a água do Nilo em sangue. Mas quando Jesus começa os seus sinais e seus prodígios, ele transforma a água em vinho.
Porque Jesus não quer mais morte agora, Ele quer trazer alegria no casamento. Ele quer trazer alegria. Onde Ele toca, Ele traz alegria. Onde você ouve a palavra dEle, Ele traz alegria. Onde você anda e caminha pela palavra dEle, Ele traz alegria. O vinho no casamento nunca vai acabar se Jesus continua direcionando. Enquanto Jesus está servindo o banquete no casamento, a alegria não acaba. Amém, igreja? Então não faça a partir de você, busque um relacionamento a partir dele. Não, mas eu sei, eu já aprendi muita coisa. Eu já estudei muita coisa, sim, você estudou muito. Mas tem uma coisa que nós não sabemos. Eu não sei o que está no coração do outro. Por mais que eu conheça a minha esposa, eu não sei, tem hora que está no coração dela. Mas eu tenho Deus que sabe. Aí como eu estou assim com Ele, aí Ele me fala. Às vezes Ele me fala o que ela está precisando. E aí Ele já me antecipa. Aí eu fico todo achando que foi eu. Foi eu não, foi Deus que falou. Fala Deus, olha. Calma, irmão. Pé devagar. Mas entrar no lugar de dependência. E querido, sair de um lugar onde nós achamos que, não, eu já sei tudo. Eu já tenho o conhecimento, o que eu vou fazer, o que eu vou estabelecer para entrar no lugar de dependência de Deus. Versículo 34 diz, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Eu sei o que Deus tem para a minha família e eu estou buscando viver isso. Porque na minha casa eu tenho uma esposa que tem um temperamento fortíssimo. Aleluia. Glória a Deus, irmão, é verdade. Eu tenho uma filha que puxou a mãe. Amém? Você está rindo de mim? Olha para o seu casamento. É? Então sorri para o seu cônjuge aí e fala assim, eu te amo. Amém? Sabe por quê? Irmãos, a gente pode se conhecer, mas entenda, sem uma obra genuína do Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue construir algo sustentável que permaneça. Sem buscar os conselhos em Deus, nós não vamos conseguir estabelecer aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ah, não, mas eu aprendi com meu pai, com meu avô, que era assim. De repente teu pai e teu avô erraram. E Deus está te chamando para uma nova realidade. Eu quero fazer de você melhor para ela do que foi teu pai e teu avô. Se você for um bom marido, pega essa aqui. Filhos, se vocês forem bons filhos, vocês vão ser bons maridos. Posso ouvir um amém da juventude aí? Se vocês forem bons filhos, vocês vão ser bons maridos. Um filho que ama sua mãe e seu pai, ele vai amar sua esposa e vai honrar. Agora um filho que desrespeita pai e mãe, vai honrar a esposa? Difícil, irmão. Pastor, mas então como é que eu tenho que honrar minha mãe? Fazer tudo o que ela manda? Espera aí, vamos pontuar isso, para você entender o negócio. Não é tudo. Porque honrar pai e mãe, claro, você está dentro de casa, você tem que ajudar sua mãe no trabalho doméstico. Amém? Tem que ajudar. Mas eu sou homem. É nada, irmão, você é um garoto ainda, vai aprender a ser homem ainda. Glória a Deus. Eu aprendi a fazer comida com 7 anos de idade. Não dava nem altura no fogão, irmão. Mas eu estava lá. Aprendi. Quando minha filha nasceu, eu pude cuidar da minha esposa e da minha filha. Eu não me arrependo disso. Faça o que você tem que fazer. Pecar não. Pecar não. Mas obediência, pai e mãe, nós devemos. Isso traz promessas, amém? Traz promessa. Então vem para um lugar. Entenda, nós não sabemos mais do que Deus. O homem sem Deus, a Bíblia diz, Jesus fala isso em João 15, sem mim nada podereis fazer. A gente até faz muita coisa sem Deus, irmão, mas nada do que faz permanece.
É construir uma casa de tijolos sem colocar cimento. Não, pastor, mas então é aquela casa antiga de estuque. Quem sabe o que é a casa de estuque? Né? Ninguém sabe, né? Casa de... Não tem como soletrar isso. É uma casa feita só de barro com madeira. Barro e madeira. E durava muito tempo. Hoje virou moda, porque tem lugares que eles falam que são casas que são... Não é pré-moldada não. É pré-moldada na mão mesmo. É barro na mão, assim, vai esfregando. Elas são... Dentro da natureza, ela é considerada... ela mantém, ela preserva o meio ambiente, porque não tem nenhum tipo de produto sustentável. Não esquenta demais dentro, porque é barro. Aí você constrói sem colocar madeira, só o barro não fica, irmão. Quando Deus manda os homens construir coisas, Ele manda fazer da maneira correta. Você vai preparar tijolos. Então, você vai pegar tijolo, vai pegar betume e você vai botar sisal no meio. Por quê? O sisal, depois que secar aquilo, não quebra mais. É igual gesso. Deus, Ele ensina como construir coisas. Deus ensina como você cuidar da sua vida espiritual e da sua família. Mas quando eu tento viver a partir de mim e eu não quero mais ouvir, eu não abro mais o coração para ouvir o que Deus quer, eu estou fadado a errar no meio do caminho até perder tudo que eu estou construindo. Por isso o salmista, de Salmo 127, ele diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quando nós trabalhamos a partir de nós e não entregamos ao Senhor a nossa vida, porque a gente pensa que construir casa é só jovem, não. É só casado, não. Você jovem tem que aprender. Sabe por que você cresce dentro de uma família? Para você entender o valor dela. O jovem só entende o valor de um pai e de uma mãe quando ele casa. Quando vem o primeiro filho, ele vê a realidade do que é ser um pai. Porque falar de pai e mãe enquanto você não é pai é fácil. Mas quando você se torna um pai e uma mãe, você vai ver o preço que você paga por um filho. E às vezes a gente fica assim, estou chateado com meu pai. Saudade daquelas varinhas de goiaba. Amém. E ele continua dizendo, quem foi seu conselheiro? Queridos, eu fui ver esse texto. Isso aqui traz algo muito importante para nós. Primeiro Deus fala com Jó no meio da sua provação. E olha que Jó era um homem justo e temente a Deus. E quem falou isso não foi um homem, foi Deus. Falou assim, Jó era um homem justo e temente. Amém? Fala para o teu irmão, justo e temente também passa provação. Aleluia. Oh glória. Bem-aventurados sois quando passar pelas provações. Amém? Isso. Então, não, mas eu não posso passar por isso porque eu sou homem de Deus. O maior homem de Deus que viveu na história passou a provação mais difícil da humanidade. Mas ele foi fiel ao propósito do Pai até o final. Por isso a gente está aqui hoje. Mas eu não quero passar por isso. Quanta gente, irmãos, que por causa das aflições e lutas da vida estão abandonando a presença de Deus. Não estou falando nem da igreja, porque a gente está na igreja longe da presença. A gente está dentro da igreja, mas não sente a presença mais, não busca a presença mais. Porque, irmãos, Jesus não está pendurado no madeiro, Ele ressuscitou. E Ele deixou uma promessa, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então seja aqui, seja na tua casa, né? Você pode morar lá na Zona Sul, pode morar lá no Jorge Turco ou em Marechal Hermes. Você vai clamar e Ele vai estar lá com você. Ele vai se manifestar na tua casa. Ele não está no madeiro, mas às vezes a gente
Esquece disso. E aí eu tenho uma pergunta para você responder para você mesmo, que é bom que ninguém escuta, só você. Como é que está o teu altar de comunhão com Deus? O lugar que você entra e se derrama. Não, mas eu entro vendo. Antigamente eu entrava, eu sentia um negócio. Eu entro e não sinto mais. Irmãos, o tempo de sentir já passou há muito tempo. O tempo de sentir é para uma pessoa que não tem vida com Deus ainda. Ela entra no ambiente, ela sente o impacto da glória de Deus no seu corpo físico. A igreja que já vive a glória de Deus, ela não tem que sentir, ela só tem que manifestar. E como é que ela manifesta? Através dos dons espirituais, através de um abraço, através de uma entrega. Ah, mas no meu quarto eu não sinto. Então encorpa o teu quarto, se joga no chão. Se eu não estou sentindo, eu sei que o Senhor está aqui, se joga. E muda a história. Porque não tem a ver com sentimento, tem a ver com um relacionamento que nós temos que buscar, irmãos. Relacionamento se constrói. Se constrói. Mas por muitas vezes estarmos tristes com alguém, porque nós somos seres relacionais, amém? Fala pro teu irmão, eu preciso de você. O relacionamento é tão bom. Quando ele te ama, você fica feliz. Quando ele te aborrece, está te ajudando a manter domínio próprio. Vocês estão rindo? É verdade. Aleluia. O amém de vocês diminuiu agora. Quando ele te aborrece, é domínio próprio. No casamento a gente faz isso. Amém? Quando eu aborreço a pastora, ela exerce domínio próprio comigo. Não é, filha? É. Que bom, senão ela ia brigar comigo. Quando eu não sei o que falar, eu vou falar, Senhor, coloca uma palavra na minha boca. Para não falar o que depois eu vou ter que pedir perdão. Amém? Queridos, para tudo na nossa vida, Jesus tem um apontamento e uma direção. Mas não construa nada a partir de você, construa nele. Jesus, ele é a pedra fundamental da nossa vida, da nossa casa, do meu casamento. Amém? Como pedra fundamental de uma igreja, Jesus é a pedra fundamental dessa casa. Ele é a pedra fundamental do meu casamento. Ele é o cordão, é o terceiro cordão, o cordão de 3 dobras. Aleluia! Não se rebenta. Mas construa algo que vai permanecer, que nada nesse mundo vai conseguir destruir, queridos. Mas não saia desse lugar. O problema é que a gente cansa às vezes de alguns lugares, de estar nesse lugar, irmãos. Se você cansou, é porque você não entendeu a importância da presença de Deus na sua vida. Enquanto eu estou na presença, eu sou completo. Quando eu saio na presença, eu tenho que buscar alegrias em outras coisas. E às vezes nós vamos buscar alegrias que não vão permanecer. Não permanece. Então estar nesse lugar da presença de Deus é estar num lugar dizendo para Ele, Senhor, eu sei que tudo é Teu. Do Senhor é terra e toda a sua plenitude. E tudo que nela há, inclusive você. Fala assim, inclusive eu. Você é do Senhor. Mas quando eu não entendo que eu sou do Senhor, eu vivo fora do Senhor, eu vivo uma vida totalmente aquém do meu Criador. Por isso a igreja está aqui para proclamar, irmãos, e para dizer para toda a humanidade a esperança para vocês. O plano de Deus, ele permanece. O plano de Deus hoje, para nós, irmãos, o propósito de Deus para a igreja é ide pregai, ide anunciar a salvação do Senhor. A salvação que virá, não, a salvação que já veio. A salvação já veio. Amém? Ela já veio, ela já se manifestou. Jesus, quando morreu naquela cruz, inspirou e falou, Pai, está consumada a obra.
Ele não tem que morrer de novo para salvar ninguém. Ele já morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para tomar da mão do diabo a chave da morte e do inferno e falar: olha, você não tem mais vitória nenhuma aqui. Eu comprei cada um deles. Mas se ele me comprou e eu não aceitar isso, não adianta, irmãos. João 17, versículo 20. Deixa eu abrir. Evangelho de João 17, 20. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Aleluia. Vamos ler a partir do versículo 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes quem que Jesus está dizendo? Pelos discípulos que andavam com ele. Eu não oro só por eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus orou, a oração de Jesus, ela não foi só pelos 12. Ela foi por todos aqueles que vierem a crer no nome dele. E se você está aqui hoje, crê em nome de Jesus. Porque se com o coração eu creio e com a boca eu confessar, Jesus, ele me salva. Voltar para esse lugar e dizer para ele: Senhor, eu preciso dessa salvação. Eu preciso desta graça na minha vida. Eu não quero viver apenas a graça comum a todo homem. O que é a graça comum, irmãos? Muita gente não gosta de falar disso, a graça comum. Por isso que Davi, em alguns salmos, ele vai escrever: por que prospera o ímpio e o justo não? Porque tem muita gente no mundo ganhando tanto dinheiro, e às vezes na igreja a gente tem uma luta para poder ganhar dinheiro. Davi está reclamando isso e orou, escreveu um salmo sobre isso. Mas eles estavam debaixo, todo homem está debaixo de uma graça comum. Tudo que Deus criou, ele criou para todos nós. Porém tem homens que eles estudam, eles correm atrás, eles trabalham mais, eles alcançam mais. E às vezes a gente está aqui assim: Deus, tu tem que me dar. Deus não tem que te dar nada, Ele já te deu vida. Amém? Ele te deu uma coisa, sabe, Ele te fez um homem capaz, um ser pensante, inteligente. Só um amém, gente? Fala: eu sou inteligente. Isso, você tem que dizer para você mesmo a capacidade que você tem de aprender, irmãos. Fala: eu sou inteligente, eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Eu posso aprender, e o que eu não sei, Ele pode me ensinar, e o que eu estou disposto a aprender, eu sei que Deus vai me capacitar a aprender. Aleluia. Mas a gente fica assim: eu não sou ninguém, eu não sou nada. Você vai ser ninguém e não vai ser nada mesmo. A vida inteira a gente fica assim, irmãos. Autocomiseração. Não tem que ter autocomiseração. Você precisa, como é que você se enxerga? Porque existe uma visão de Deus a teu respeito, mas você precisa entrar na presença dele para saber o que Deus pensa de você. É porque entrar na presença de Deus, ela vai gerar um confronto muito grande na gente. Mais perto da glória, mais perto da morte. A gente canta isso todo dia aqui, a gente não percebe esse texto, né? Essa parte da canção. Quanto mais perto da glória eu estou, mais perto da morte para mim mesmo eu cheguei. Mas não importa, eu quero morrer para mim mesmo, para viver o que a glória dele vai fazer na minha vida. Não, mas o Evangelho diz que eu vou ter isso, vou ter aquilo. Você pode ter muitas coisas, mas se você não tiver Jesus, as coisas vão ter você.
e você não tem salvação. Versículo 35, ele diz, perdão, não vou nem ler isso aqui agora, Salmos, vamos abrir, Salmo não, Isaías 40, versículo 13. A partir do versículo 12 diz assim, 12. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento? E lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhes ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota em um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, e nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes? Não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado. Depois eu vou ler isso aqui, esse final. Mas preste atenção numa coisa. Ele está falando para Israel. Israel, vocês sempre me tiveram como seu pai, seu criador, seu Deus. Eu usei profetas, juízes, sempre falei com vocês. E aí vocês voltam para um lugar para fazer esculturas, para dizer que elas são o seu Deus. Mas como é que pode ser o seu Deus aquilo que você criou, não aquilo que criou você? E a Bíblia diz que se torne semelhante
tudo aquilo que você adora se faz semelhante a ela. Por isso que às vezes, irmãos, é um perigo muito grande. Quando nós começamos a amar mais coisas que Deus nos deu, que nós conquistamos, do que ao Senhor. Nós estamos saindo de um lugar onde nós verdadeiramente glorificamos e exaltamos a Ele por tudo que Ele está fazendo na nossa vida, e entrando em um lugar onde estamos adorando o que nós fazemos. Isso é perigoso. Isso traz juízo de Deus. Porque a palavra diz que um só sopro de Deus seca tudo. Não precisa nem falar. É só um sopro. E às vezes a gente pensa que é alguma coisa, que tem alguma coisa. Não, Ele é justo. Mas Ele não quer fazer isso. Deus ama o seu povo, Deus ama Israel. Deus ama aquilo que Ele criou, Deus ama os homens. A Bíblia diz que Jesus, Ele já nos amou na cruz do Calvário. Talvez você ainda não percebeu esse amor, não se abriu para esse amor. Porque um dia, de repente, alguém que disse que te amou, te feriu, te magoou, te entristeceu, então você resiste ao amor. Mas Jesus já te amou. Mas eu não era nascido, sim. Mas se você entender o amor dele, que é para toda a humanidade, porque a história da humanidade foi dividida no meio, antes e depois de Cristo. Ele pode dividir a tua história a partir de agora. E Cristo entrando na tua vida vai mudar o rumo da sua história. Mas para isso nós entramos em um lugar de arrependimento, de entrega. Senhor, tudo que eu tenho não é meu, o Senhor confiou a mim. Por quê? Porque do Senhor é terra e toda a sua plenitude. O que o Senhor me deu é só para manter a minha vida. Enquanto eu estou aqui, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, preciso de um bom alimento, amém? Isso, eu preciso construir isso. Mas isso aqui não é eternidade, isso aqui é passageiro. Isso aqui vai ficar tudo por aí. Então eu quero construir coisas eternas. Como é que eu construo coisas eternas? Eu preciso voltar para a presença de Deus e perguntar a Ele: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Jesus não prometeu construir nada aqui, irmãos. Os homens desejaram coisas aqui. Porque Jesus chamou 3 homens para subir o monte com Ele, da transfiguração: Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12 discípulos, mas 3 ele falou: vocês vão subir comigo. Mas por que eu não vou? Porque você foi convidado. Fica aí, irmão. É só 3. Eu tenho algo para falar para você. E quando ele sobe o monte da transfiguração, e ali no monte eles estão ali diante de Jesus, o rosto de Jesus começa a brilhar como o sol. Pedro e João começam a olhar um para o outro. Fosse hoje em dia, Nenite, meu pai, como pode? O rosto de Jesus começa a brilhar, irmãos. Sabe o que o homem faz quando ele vê a glória de Deus? Ele construi um lugar para manter aquilo. Vamos fazer aqui uma tenda, Senhor, uma para nós, uma para o Senhor, uma para Elias, uma para Moisés. A gente vai ficar aqui, ó, tá bom demais. A gente tem o maior profeta. A gente tem o libertador que tirou o povo do Egito. Vamos ficar aqui. E a gente está assim, ó, Deus está levando a gente numa presença, a gente quer só para a gente. Ei, desconstrua isso, que você, o que recebeu é só para você. Se o que Deus está colocando na tua vida, você não comunicar com a próxima geração, ei, você não está entendendo o que Deus está fazendo em você. Não tem a ver com você, tem a ver com alguém que virá depois de você. Tem a ver com uma transferência para uma geração, de um legado, de uma história. Ah, mas eu não penso dessa forma. Não importa, eu falei, longe de Deus a gente pensa diferente. Mas quando eu estou em Deus, eu vou pensar igual a Ele. Eu preciso ter a mente de Cristo. Se todo mundo tiver a mente de Cristo, a gente vai pensar a mesma coisa, a gente vai falar a mesma coisa, a gente vai agir da mesma forma. Ah, mas eu não consigo falar igual o Senhor, devagarzinho, ser calmo assim. Eu sou mais agitado, não tem problema. Seja agitado, mas fala o que está no coração de Deus. É isso. É entrar num lugar onde Ele vai liberar algo sobre nós, onde não tem a ver com algo que, eu cultivo. Não, a minha casa é assim, eu sou assim. Talvez estamos construindo lugares, irmãos,
que se nós olharmos para ele, vamos falar assim, cara, eu queria mudar algumas coisas aqui dentro, eu não consigo. Porque o que vai mudar a realidade da nossa família não é aquilo que eu estou gerando, mas é aquilo que Deus vai gerar em mim, para a minha casa. Por isso que a Bíblia fala de um sábio arquiteto. Porque existe um sábio arquiteto. Mas nós que edificamos, temos que ver como estamos edificando. Porque o fundamento é um só. Então, vir para esse lugar, vir para esse lugar, voltar para esse lugar, também é abrir mão na nossa vida de tantas coisas. Eu vou falar para vocês, para assustar vocês mesmos. Jesus falou assim, olha, quem amar mais, pai, mãe, irmão ou irmã, mulher, filhos ou filhas, mais do que a mim não é digno de mim. Você não pode amar nem a tua mãe e teu pai mais do que o Senhor. Por isso que alguns ficam confusos quando Jesus fala assim, olha, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Eu vim colocar um homem diante de um grande confronto na sua vida. Ou ele aceita o confronto e muda, ou ele vai continuar vivendo a mesma coisa. E o Senhor quer nos levar a algo muito maior. Há muitos anos, quando eu estava aí sentado na igreja, ouvindo, eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou viver isso? Graças a Deus ele não mostrou, que se ele mostra os processos todos, de repente eu ia falar, não quero não. Ele fala assim, vem que eu estou contigo. Vem que eu estou contigo. Amém? O único homem que Deus chamou e mostrou para ele, e falou para ele no dia do chamado dele, o que ele tinha que padecer foi Paulo. Ananias vai lá e fala para ele assim, Saulo, fala para ele o quanto ele tem que padecer pelo meu nome. E glória a Deus, porque o cara decidiu assim, opa, vou nem casar porque eu quero dedicar minha vida toda ao Senhor. Porque se eu casar eu tenho que cuidar da família e depois da obra. Então eu não vou nem casar, vou me dedicar à igreja. Isso aqui não é doutrina, tá? Paulo falou, eu digo de mim mesmo, não falo isso no Senhor. A decisão pessoal dele. E ele se dedicou a Deus. Serviu o Senhor. Mas tem muita gente hoje, se você falar e mostrar, irmão, você vai ter que padecer por Cristo. O quê? Eu não quero não. Não entende a alegria que nos está proposta. Bem-aventurados sois, quando vos perseguirem e disserem mal contra vocês por causa do meu nome. Às vezes a igreja, às vezes levanta aqueles justiceiros da igreja. Eu tenho que defender a igreja. Não, a igreja tem que ser defendida, irmão. Quem justifica a igreja é Cristo. Eu não tenho que defender a minha fé, eu tenho que crer. Amém? Eu tenho que crer. Mas por que eu tenho que entrar no lugar para defender a minha fé? Porque a minha fé ela é só intelectual. A minha fé não se transformou em obra. E agora eu preciso mudar esse quadro na minha vida. Porque se nós começarmos a viver uma fé, é verdadeiramente um dom da fé, que vai trazer sinais, prodígios e maravilhas. Contra esses sinais não tem lei. Amém? Vai lá, ora por uma pessoa que está enferma, ela é curada. Ninguém vai te processar por causa disso. Vai lá, ora por alguém, intercede por alguém. Está numa cadeira de roda, levanta e sai andando. Ninguém vai te processar por causa disso. Aí eu quero me levantar em defesa da igreja. Não tem que defender a igreja. Quem defende a igreja é Cristo, irmão. Amém? Sabe por quê? O juízo vai começar, não é pelo mundo, vai começar pela igreja. Porque nós, como igreja, precisamos entender o que carregamos. Não nas mãos, mas no coração. Há uma riqueza muito grande do Senhor para se manifestar em nós e através de nós, irmãos. Por isso eu tenho que sair de um lugar onde o homem constrói para um lugar onde Deus está construindo coisas, fazendo coisas, está operante na vida da igreja.
Senão estaremos vivendo um evangelho apenas limitado àquilo que nós podemos fazer. Jesus falou, em meu nome vocês farão obras ainda maiores daquilo que eu fiz. Amém. Quem quer entrar no lugar de confronto na sua fé, irmãos? Quem quer entrar nesse lugar? Eu quero viver esse lugar mais vezes aqui. Mas para isso eu tenho que entrar sabendo o que eu estou fazendo ali. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então, se nós precisamos, é voltar para o lugar da presença, Senhor, que a Tua glória, a Tua presença venha mudar a minha vida. Que a Tua glória venha me curar, me transformar, Senhor. Aquilo que era estéril antes no passado, hoje, faça de mim uma árvore frutífera. Mas a gente fica ali vivendo a mesma coisa, vai se acostumando, ficar na igreja do mesmo jeito. Não, é tempo de crescer, é tempo de romper em Deus, amém? Deus está alargando a tenda do nosso entendimento. É tempo de sair de um lugar onde você faz coisas para Deus e viver e começar a fazer coisas com Deus. Ouvir Deus e ir no que Deus está dizendo. Porque todas as vezes que Deus diz, vai e ora por alguém assim, 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 você ora, acontece, amém ou não amém? Sabe por quê? Deus te deu a chave. Deus te deu a palavra rema. Mas quando você vai e quer fazer por você mesmo, não acontece. Aí você fica assim, hoje não, Deus não queria curar ninguém. A gente fala que Deus não queria fazer. Não. Porque andar na presença nos faz entender o que Deus quer fazer na vida do seu povo. O que Deus quer fazer em mim, através de mim. Porque entenda, não adianta ter um canal que não está limpo. Para que o povo possa desejar água, ela precisa fluir límpida, pura. Amém? Então a fonte precisa estar limpa. Mas no início não é assim, irmão. Eu era uma fonte que não estava limpa. E aí eu vou buscando todo dia, vou deixando fluir todo dia. Porque quanto mais água limpa passa no lugar que tinha sujeira, a sujeira vai acabar um dia, amém? A sujeira vai acabar um dia. Então eu deixo fluir, deixo fluir, deixo fluir. Fala, Senhor, flui mais na minha vida, porque eu não quero mais sujeira desse mundo agarrado em mim, Senhor. E eu deixo fluir, irmãos. É reconhecer que eu preciso, é você reconhecer que você necessita desse tratamento de Deus. É reconhecer que você não está pronto, ainda não alcançou. O maior evangelista da história, ele falou, não julgo que já alcancei, mas eu prossigo para o alvo. E a gente está aqui achando que já tem alguma coisa, que já alcançou alguma coisa, e nós não alcançamos ainda, porque ninguém terminou nada. Eu não sei nem se eu estou no meio da jornada, eu não sei se eu estou no início dela ainda, mas eu sei de uma coisa, eu preciso permanecer na presença de Deus, para que a minha força não acabe, para que eu não me canse no meio do caminho, e eu pense até mesmo em desistir. Amém? Porque sem Deus, irmãos, ninguém suporta. Versículo 28. Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Quem anda confiando no Senhor, quem anda na presença do Senhor, não se cansa, não se fadiga, mas permanece.
Eu entendo que o peso que vem, que as lutas que vêm é para me jogar um lugar maior, mais longe. Agora, onde eu estou vivendo? Eu estou confiando no Senhor de tal forma que eu consiga voar como asa, como águia. Será que a minha fé já me permite viver um ministério como uma águia por cima dos problemas? E quando o vento vem, não me joga para baixo, mas me joga para cima. Onde o meu descansar não é na terra, mas é no céu. Porque a gente pensamos que o lugar de descanso é na terra, não, é no céu. Será que a minha fé ainda é uma fé daquele que corre e se cansa no meio da corrida? Ou eu consigo continuar correndo, e eu vou permanecer? Qual é o nível de fé que eu estou hoje buscando, de confiança em Deus, para permanecer no que Ele tem para a minha vida? Não acabou, irmãos. Fala para o teu irmão aí, não acabou. Deus tem muito para fazer na sua vida. Imagina um avião. O avião está na pista. Ele pega a pista de frente, ele começa devagar. Depois ele começa a correr, para depois ele levantar voo. Se você ainda não está levantando o voo, não tem problema. Mas permaneça na pista. Permaneça no caminho. Mas permaneça na presença. Porque é a presença é que vai te tirar do chão, querido. Quando eu estou muito preso nessa realidade aqui, e eu não entendo as revelações, o que Ele está trazendo para a minha vida, humanamente falando, eu seria incapaz de viver os sonhos dEle para mim. E Ele colocou dentro de nós o seu Espírito, para que o Espírito dEle comunique conosco a vontade dEle. Viver no Espírito, andar em Espírito, não cumprir as concupiscências da carne. Andar em Espírito, permanecer em Espírito, trabalhar em Espírito, se movimentar no Espírito todo dia. Sabe, você tem que estar no Espírito. Está dentro de casa varrendo uma casa, faz no Espírito. Está no teu trabalho, vai no Espírito. Deus vai começar a desatar algumas coisas dentro do teu ambiente de trabalho. Amém? Vai no Espírito. Irmãos, é maravilhoso isso. Você está no Espírito, em qualquer ambiente, Deus começa a te direcionar algumas coisas. Você crê que Deus ele pode usar a tua vida nesse tempo? Eu creio que o Senhor escolheu você, querido. O Senhor escolheu você, igreja, para nesse tempo estar indo mais longe, voando mais alto. Isso tudo nós vamos viver é pela fé. É pela fé. É pela fé que Abraão deixou tudo, deixou a casa de seu pai e foi para o deserto. É pela fé que ele se separou de Ló e continuou no deserto. É pela fé que você aceita o chamado. É pela fé que você decide ser filho e se manifesta aos homens dizendo: eu quero ser filho de Deus. É pela fé que você abre mão daquilo que você poderia fazer para entrar no lugar que Deus vai fazer na tua vida. É pela fé. Pastor, mas a minha fé é pequena. É como um grão de mostarda. É o que ele precisa. Se for menor que um grão de mostarda, eu não sei. Porque o grão de mostarda é pequeno demais. Se cair do chão aqui, a gente não acha. Mas se você tiver fé, como um grão de mostarda, ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar a sua vida. Porque ele é conhecedor de todas as coisas. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus já tinha planejado você estar aqui hoje. Ninguém vem ao Pai por acidente. Todos vêm ao Pai por um propósito. Porque entende que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais.
Então devolva para Ele a glória, devolva para Ele a honra, devolva para Ele a soberania na sua vida. E fala para Ele: Senhor, me tira desse lugar que eu construí. Se for necessário, quebra tudo e faz de novo. Porque eu quero viver algo a partir de Ti, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Quando eu estava estudando esse texto, que eu já estou estudando esse texto há umas 2 semanas, de Romanos 11, o Senhor falava assim: eu quero levar vocês para um lugar onde coisas que eu tenho para revelar para a minha igreja.